Olá, você acompanha a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita. O tema abordado hoje é amor. Bom estudo! Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Pessoal, no encontro de hoje trataremos do amor, né? Essa grande dádiva trazida por Jesus e que repousa dentro de nós como uma centelha esperando o nosso florescer. Teremos como foco a caridade, amor ao próximo e o amor materno e filial. Para iniciarmos, Gal, faz uma leitura para a gente. Pois não. O amor. A leitura é do livro União em Jesus, de Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca a Deus. Verdade é o amor que eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que depura. Simpatia é o amor que sorri. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Finalmente, o ódio, que julgas ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Chico Xavier. Muito bem. Marcos, faz uma prece de abertura, por favor. Então vamos silenciar nossos corações, nos colocando receptivos a este amor sublime que emana do Pai e agradecer a essa vida que vem do nosso Pai, que nos sustenta, que nos mantém vivos na busca da construção deste amor dentro de nós. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que nos têm sido proporcionadas para que possamos elaborar o amor em paz, na serenidade e na mansuetude que o vosso Filho Jesus nos ensinou. Mestre Jesus, Senhor de nossos caminhos, muito obrigado, Mestre, por seu roteiro seguro para a consecução de nossos passos na terra. Benfeitores espirituais, mensageiros do mais alto, cuidadores deste trabalho, cuidadores de cada um de nós, nós rogamos vossa presença, benfeitores, nos assistindo, nos influenciando, nos inspirando, para que o estudo de hoje se faça profícuo. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Amigos, João de Ângeles comenta assim: o sentido e o significado da existência terrena é proporcionar ao espírito, no seu processo de reencarnação, as realizações dignificantes dos seus compromissos de amor. O que tem a ver um compromisso de amor e o tema de hoje, que é a caridade? O que vocês acham? Os conceitos de amor e caridade são muito próximos, né? Uhum. Eu já ouvi uma companheira nossa de estudos dizer que a caridade nada mais é do que o amor em movimento. O amor colocado em movimento, né? E em benefício de alguém. Porque de nada adianta. Para você amar, você, lógico, ama a si mesmo, mas também ama ao próximo como a si mesmo. Então você precisa de alguém para amar. E a demonstração desse amor pode ser dada e deve ser dada com a caridade, né? Por meio da caridade. Então são dois conceitos que estão muito próximos. Muito próximos, né? E andam juntos. A própria leitura inicial, ela qualifica o que é a caridade, que é o amor que auxilia, né? E o Espírito Lázaro, né, no capítulo 11, Amar ao próximo com a si mesmo, no item 8, a lei de amor, ele fala que o amor é esse sol interior, né? Ele fala que é algo que existe em nós, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Mas por que será que as pessoas às vezes se dizem destituídas dessa capacidade de amar? Será que é algo que existe nelas, elas não descobriram? O que vocês acham sobre isso? Eu penso que o homem não é incapaz de amar. O amor é tão inato
quanto à ideia de Deus, como a ideia de um Criador dentro. Provavelmente ele está adormecido naqueles que se dizem incapazes, né? Eles não despertaram ainda para o real sentido das coisas. E eu chego a apostar até que essas pessoas que se julgam tão incapazes, elas em algum momento, né, por maldosos que sejam as atitudes que porventura elas pratiquem, em algum momento existe o amor, existe amor em alguma atitude, né? Porque o amor é tão inerente ao coração do homem que ele está ali latente, ele só está esperando a hora de acontecer, a hora de se mostrar. Na longa marcha ascensional do espírito, ele descobre o que é o amar. Mas existe uma qualidade no espírito que reivindica como é que se expressa esse amar. Se eu amo alguém, eu tenho que reivindicar algo em troca? Para alguns, sim. Porque existem faixas de compreensão do que seja o amor, né? O Sérgio Luiz Lopes, que escreveu esse livro chamado Código do Monte, ele traça um paralelo entre as bem-aventuranças e as virtudes da alma. Sobre a caridade, que é o amor que auxilia, né, o amor em movimento, o amor em ação. O amor em ação, ele diz assim: na caridade, o processo de crescimento interior se transforma em ação. É através dela, da caridade, que o ser mostra toda a sua potencialidade como espírito. Mas por que na caridade? Porque na caridade se apresentam os ingredientes da renúncia, do sacrifício e do enfrentamento. Não há caridade sem uma dose menor ou menor de sacrifício pessoal. Caridade significa mover-se na direção do outro, abrir mão do seu conforto e deixar de viver apenas para si. Percebo que isso exige uma dose de amadurecimento emocional, porque a gente reivindica ser amado, o que mostra o quanto nós somos ainda pequenos na compreensão do que seja esse sentimento. E como você mencionou que é uma questão também de tempo, né? A capacidade de compreensão vem com a sua capacidade, com o seu grau evolutivo. Uma mensagem do Lázaro, uma mensagem de 1862, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, cujo título é A Lei de Amor, dessa sessão. Ele diz o seguinte, no seu início, escolhi um trecho específico, no seu início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, acho que tem um pouco a ver com a sua pergunta anterior, né? Porque algumas pessoas se sentem incapazes de amar ou de nutrir esse sentimento dentro de si. Tem essa questão também de um certo grau de instrução e de purificação, no qual você passa a viver mais regido por sentimentos do que por instintos. E dentre os sentimentos, o amor é o grau mais elevado. E a caridade? Né? Interessante sobre a caridade, que Kardec, lembrando Paulo, o apóstolo, fez uma pergunta aos Espíritos, está na 893 de O Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é extremamente interessante, porque eles não respondem direto, eles vão construindo a resposta de uma maneira sublime. Observem, todas as virtudes, todas, têm seu mérito. Por quê? Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas olha que interessante a continuação do raciocínio. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, das más tendências. Mas ele disse resistência voluntária. Tem que partir de dentro para fora. Mas, ele coloca aqui essa conjunção adversativa, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, do personalismo, que é o grande problema da caridade. Pelo bem do próximo, sem segundas intenções, é o que a gente fala, sem pedir retorno, né? E aí ele fecha, depois de construir essa resposta tão perfeita, a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. E aí quando a gente percebe isso, é quando a pessoa atingiu o estágio em que o sentimento se sublimou em amor. Uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, é uma pessoa que não perguntava de onde vinham os que buscavam, né? Simplesmente acolhia. E ela atendia
com o movimento interno dela, a força dela, dentro da alma dela, nessa desinteressada caridade. Ela se colocava em plano muito inferior, às vezes nem se colocava como a pessoa parte daquele processo, tanto que ela se doava em condição aos outros. Da mesma forma, os grandes ícones, né, do bem que a gente teve na Terra. Parte dessa resposta aqui está totalmente ligada ao começo da fala do Tiago, né? Que relação a gente pode traçar entre amor e caridade? Há uma relação, e ele, eu acho que essa resposta aqui traz, de certa forma, um conceito de caridade, que é, quando ele fala que a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Isso. Nós ainda somos tão egoístas, né? O personalismo, o individualismo ainda reina com tanta força no mundo de hoje, que a pessoa que é capaz de sacrificar os próprios interesses, de deixar de lado os próprios interesses, as próprias vontades, para fazer o bem ao próximo, ela tem um amor muito grande dentro de si, e não basta só ter o amor, né? Se ela sacrifica esse interesse para o bem do próximo, ela está colocando esse amor em ação. E sem interesse nenhum, sem interesse que é outros interesses, que sem é uma interesse palavra nenhum. que é extremamente perspicaz aí na leitura que foi feita. Né? Então é essa ligação, é praticamente impossível você praticar a caridade pura como virtude, a mais sublime das virtudes, sem ter amor, porque sacrificar o interesse pessoal sem nenhum tipo de interesse pelo bem do próximo é muito amor. Nosso estudo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais. Olha que interessante. A gente começa o capítulo 12 da perfeição moral com essa pergunta, né? Qual a mais meritória de todas? E aí termina esse mesmo capítulo com a questão 919A, com o Espírito de Santo Agostinho dizendo uma série de coisas. Dentre elas a gente destaca aqui: aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, percruste a sua consciência a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. E ele fecha dizendo assim, é exatamente esta ideia que estamos encarregados de destruir, que é exatamente a ideia do egoísmo que a gente traz em si, que impede o florescer da claridade. Enquanto a gente continuar pensando na gente, sem pensar no outro, a caridade não se manifesta. O que você está dizendo, Max, é um ponto que eu acho que é um exercício para todos nós. Existe um entendimento de que a prática do amor via caridade, ele não pode ser mecânico, porque às vezes é mecânico. Alguém que vai praticar o bem, porque eu me sinto obrigado, está praticando alguma coisa, mas não é caridade. Não. Por quê? Porque de acordo com essa leitura que faz Santo Agostinho, eu me recordo na mensagem intitulada Caridade Essencial de Emmanuel, que ele faz uma descrição de todas as atividades humanas voltadas à caridade, né? Mas ele fala que existe uma caridade essencial, que é do indivíduo consigo mesmo, quando ele assim é capaz de aplicar uma autocaridade. E ele diz: antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Ele está dizendo que existe uma base, um solo primário no qual se exterioriza a caridade. Então é como se a nossa ação exteriormente evidenciada era um reflexo da nossa condição interior afetiva, né? Porque às vezes alguém que faz algo de má vontade, até a beneficência, né? Alguém que busca assistência a você solicitando na rua algo para comer e você dá de qualquer maneira para se livrar da pessoa, aquilo nem beneficência é. Porque não foi um ato alimentado por amor, né? Pela essa expressão da caridade, né? Mas ainda assim constitui um esforço bem básico de uma pessoa, né? Sim. Porque nós temos que lembrar que quando ela está na fase do instinto, conforme Lázaro mostrou nessa passagem do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela está movida por si mesma. O impulso é do ego, ela está egocentrada, né? Isso. Ela só se vê. Né? E a gente tem que saber que as pessoas elas vão construindo isso gradativamente nas experiências, que são construídas nas reencarnações e nos contatos. E elas vão então começando a perceber no contato com o outro o que ela tem que fazer para ela também mudar nesse contato. Então por isso que a gente tem esse mundo de tanta variação de espíritos
primitivos ou quase primitivos até espíritos de nível elevado, porque um impulsiona o outro pelo contato, pela exemplificação, né? A vivência de um acaba fazendo com que o outro influencie. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que citamos agora, de certa forma nos influencia. Como ela consegue, né, fazer? Como ela conseguia fazer assim? Porque ela já tinha essas experiências nela, e quando a gente olha, a gente fala, a gente pode um dia conseguir essas experiências também, fazendo esforço. Por isso que diz Kardec, que reconhece o espírita verdadeiro pelo esforço que faz, né? Não é uma coisa que se constrói do dia para a noite, leva-se tempo. Eu lembro de um programa televisivo em que foi entrevistado um senhor já de idade avançada que havia trabalhado com Chico Xavier, e ele chorava no programa. Ele dizia assim: eu queria ter sido capaz de ter expressado o amor tal como ele, mas eu não conseguia. São essas dimensões do amar que o espírito, né, ele vai adquirindo ao longo da sua jornada evolutiva e que não se expressa como uma coisa imediata. Pronto, sou capaz de amar a humanidade. Não, você não vai ser capaz. Porque você vai ser tentado em situações relacionais que você perceberá que o teu egoísmo, o teu ego freará o teu impulso de amor que você deseja, né, idealmente. Pessoal, me lembrei muito essa questão que o Marx trouxe da parábola do bom samaritano, né? Porque é um ensinamento muito profundo que traz essa parábola, né? Para recordar aos nossos colegas, né, que estão até nos assistindo, o mestre da lei vai a Jesus, levanta-se e pergunta a Jesus: mestre, depois de fazer o que herdarei, como herdarei a vida eterna? Aí Jesus responde: o que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse o mestre da lei: amarás o teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história, né, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Já existe um simbolismo aí. Jericó era uma cidade historicamente amaldiçoada. Jerusalém tinha o seu ponto sagrado na história judaica. E ele caiu em mão de assaltantes, foi despido, despojado, espancado e deixado semi-morto. E ele conta que um sacerdote descia também de Jerusalém para Jericó, olha para ele, não faz nada e vai embora. Chega um levita, também observa ele e vai embora. Mas chega um samaritano que está em viagem e, vendo daquela maneira, se compadece. Aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramou óleo de oliva e vinho, colocou sobre o seu próprio animal e levou a uma hospedaria. E prossegue depois ele prometendo ao dono da hospedaria que qualquer cuidados posteriores ele forneceria, né, a quantia necessária. E aí Jesus diz: qual desses três te parece ter se tornado o próximo, né, do que caiu dos assaltantes? Percebam que o orgulho do mestre da lei, ele não responde nem que foi o samaritano, ele responde que foi quem? O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tudo do mesmo modo. A gente tem que entender que à época existia uma grande cisânia entre aquelas tribos, né? Samaria e Judéia degladiavam. Os samaritanos eles eram muito mal vistos. Vale lembrar que Jesus recebeu até o quê? Uma negativa de hospedagem na Samaria, quando ele descia. Então, eu faço uma pergunta, pessoal: quem é esse próximo atualmente, né? A gente vê essa universalidade, nossa expansividade de afeto, apesar de existir multiplicidades de crenças, né, de credos, né, de faixas de estratos sociais e econômicos, mas quem é esse próximo, né? A gente pode colocar: será que podemos ser os samaritanos? Podemos, mas quem é o próximo? O que vocês acham disso? Quem é esse próximo atualmente no nosso mundo? A resposta conduz a uma outra passagem de Jesus, quando ele foi questionado: quem é minha mãe, quem é meu irmão? Ou seja, o próximo é justamente a humanidade como um todo. Ou seja, nós estamos convivendo nesse nosso dia a dia em sociedade com uma finalidade individual, que é o nosso amadurecimento espiritual e moral. Mas isso só se pode conseguir através da resposta que a gente está dando, que Jesus nos ensinou, que o nosso próximo, a pessoa que precisa disso, é justamente o nosso irmão
de humanidade, não somente ao consanguíneo. E associado a isso, tem que entender que a providência divina, assim, Deus não cochila. A providência divina se manifesta a todos os momentos das nossas vidas, e se sobre esse influxo da providência divina chega alguém a nós, independente da condição que se encontra, esse que é o nosso próximo. Eurípides Barçanufo, na obra O Espírito de Verdade, ele cita assim, quem é esse próximo, né? Ele fala, é o doente recluso no manicômio, é a jovem acidentada cujos olhos empalidecem para não mais fitar o azul do céu, um moço que ostenta a saúde a brincar no corpo e em reflexão, sendo empurrado para o vício, a mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado e enfermo, o homem que de passo errante que estira de cansaço sobre os passeios e bancos da via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio, o cultivador do solo preso a dores antigas e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta, a dama elegante e bela que traz o coração repleto de enganos sobre o colo estrelado de joias, o ébrio de olhar sem brilho, de lábios sem cor, que avança para o sepulcro cambaleando ao soluço dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. A velhinha encarquilhada que ainda busca coser farrapos de velhos sonhos. O sentenciado infeliz cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sob as telhas do cárcere. Perceba que Eurípides faz um resumo do que são esses quadros que existem na humanidade terrestre e que pedem o nosso concurso, né? Mais do que isso, Tiago, eu consigo enxergar que o próximo também somos nós, quando somos convidados a uma atitude de caridade. Porque aquela atitude, ela reverte no nosso próprio bem, na medida em que evoluímos com ela, na medida em que aprendemos a desenvolver o amor, né, que existe em nós. E nós acabamos nos tornando próximos das situações que nos são postas, né? Mas é interessante, desculpa, que você na leitura colocou que passou e nem se tocou com o homem caído. O levita, igualmente, não se tocou. E o outro, você usou uma expressão, ele se compadeceu. Ou seja, espírito de compaixão. Como é que alguém se compadece com a dor do outro? Quando ele já vivenciou dor similar dentro de si. Sim. Por isso que a gente disse agora há pouco que o contato uns com os outros faz com que a gente comece a despertar esse procedimento de desenvolver esse amor. Porque, na verdade, quando você foi auxiliado e você estava em situação complicada e alguém te auxiliou, aquilo marca você. Numa oportunidade futura, mesmo numa encarnação depois que você não se recorde, mas fica com as reminiscências, você tem um impulso dentro de você que o leva a auxiliar. É a corrente do bem, né? Isso, lembra que o amor, chamado caridade, foi lido como auxílio. Leva você a auxiliar. E ninguém pode dar o que não tem. Então como é que o levita poderia dar o que ele não tem? Porque ele não tinha vivido essa experiência de ser ajudado, ainda não estava dentro dele. Então disse Jesus, não julgueis para não serem julgados. Então cada um de nós está num estado evolutivo. Jamais devemos criticar o porquê que um ajudou e o outro não ajudou, mas compreender o que leva um a ajudar e leva o outro não a ajudar. No momento em que a gente auxilia, o nosso contato com essa pessoa mobiliza nela mesma os movimentos que ela vai fazer num contato com outra pessoa. E aí é o momento que você falou de crescimento do bem, porque um vai propagando no outro. Quando você se compadece com alguém, é porque você já viveu aquela experiência em você, nesta ou em outra existência. Ninguém sabe o que é fome se não viveu a fome. Ninguém sabe o que é o sofrimento se não viveu o sofrimento. Então, quando você se compadece, entra em processo de compaixão, sentir no outro, em você mesmo, o que o outro está passando em você mesmo, significa que você entrou em ressonância com a dor dele, ou com a alegria. Pode ser a mesma coisa. Compaixão não quer dizer dor ou alegria. As duas coisas podem acontecer. E aí você tem os movimentos que caracterizam a caridade. Ação. Desceu da montaria, pensou, passou o óleo, pôs na montaria. Tudo verbo. E levou, pagarei. Tudo verbo. Você fez ação. E essa ação traduz o movimento da caridade. Nosso estudo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A pergunta quem é o nosso próximo, né? E ele diz que são todos os nossos irmãos de humanidade.
Kardec e aqueles que estudavam com ele no momento da elaboração do Livro dos Espíritos se preocupou com a questão dos nossos desafetos, né? Porque amar os nossos familiares, amar amigos próximos e tal, vamos dizer que teoricamente é mais fácil do que amar pessoas pelas quais você não nutre nenhum sentimento bom, né? E que um dos mandamentos nas palavras de Cristo seriam inimigos, né? Então, Kardec chamou atenção para isso. Ele disse o seguinte na pergunta 887 do Livro dos Espíritos: Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? E os espíritos respondem no seguinte sentido: sem dúvida, você não pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos abaixo deles. Então tem um viés do amor que muitos conceitos das leis espirituais, das leis naturais, eles se entrelaçam, eles se permeiam e muitas vezes fica difícil de separá-los, né? O perdão é uma grande forma de amar e o perdão é uma das maiores formas de caridade. Também entra o perdão para consigo mesmo. Né? Então, o nosso próximo também também são os nossos inimigos. Sim. E o amor em ação para com eles se traduz no perdão, se traduz nessa corrente do bem que eu tentei complementar, o que o Marx disse, em você retribuir o mal que você recebeu com o bem para o próximo. Aquela mesma pessoa que lhe infligiu determinado mal ou a outro qualquer. Né? Se eu recebi o mal do mundo, eu vou retribuir com o bem para que eu quebre essa corrente e crie uma corrente diferente, né? Uma corrente do bem, uma corrente do amor que vai se propagar e vai criar força, não só numa encarnação como em outras, como o Marx colocou muito bem. Então tem essa questão também. O próximo, aí é que as palavras do Pedro Paulo são bastante assim, globalizantes. O próximo, quem é o nosso próximo? O próximo é o nosso irmão de caminhada, é o nosso irmão de humanidade, é aquele que está do nosso lado, é aquele que está do outro lado, em outro continente, está distante, mas é quem está conosco nessa missão, nessa reencarnação, neste planeta, né? O nosso próximo é toda a humanidade. Mas muito bem pontuado, porque é fácil amarmos e sermos caridosos com quem nos identificamos, né? Com quem nós temos um afeto, né? Recíproco. Eu me recordo que nas obras espíritas, né, nos romances espíritas, a gente percebe que essas manifestações de amor para os adversários, que nos veem como adversários, só almas muito sublimes conseguem ter esse momento de afeto, de amor verdadeiro, né? Todos nós temos os nossos adversários. Por quê? Porque se Jesus, que era puro como era, foi perseguido, imagina a nossa cota de dívida no passado e daqueles que ainda não acreditam em nós nesse movimento renovador. Sejam aqueles que estão nós na família ou no campo do trabalho, ou que nos acompanham à margem do plano espiritual e que estão vendo se realmente aquilo em nós é verdadeiro, se esse movimento de amor em nós é verdadeiro ou não. A gente não colocou, é importante a gente pontuar a partir da tua reflexão, que conceito geral é esse da palavra caridade, né? E que resume de forma mais plena, né? Benevolência para com todos, isso tira a identificação de quem seja a pessoa, qualquer pessoa, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, que eu falo para mim, na minha experiência, é o mais difícil. Porque quando a gente é tocado no fundo da alma, no nosso ego, no nosso orgulho, a gente não consegue às vezes nem cumprimentar a pessoa que nos feriu o sentimento, né? Mas é um processo. Eu não quero brigar com você, não. E não à toa veio por último, justamente já se prevendo essa dificuldade. É um nível de dificuldade. E é como foi dito muito bem, a gente não consegue desassociar uma coisa de outra. A gente não consegue desassociar a lei do amor com a lei da caridade, porque não tem como, gente. Né? Emmanuel coloca na introdução de Caminho, Verdade e Vida, de forma muito precisa, oração e trabalho são manifestações de amor. Então as pessoas acostumadas a um labor religioso
expressam esse afeto, esse amor aonde? Na prece, no templo, ou até mesmo na casa espírita. Esquece que, na verdade, qualquer vinculação social ou expressão desse relacionamento que a gente tem com o próximo é, ao mesmo tempo, uma oração, quando exalta esse amor, e também uma expressão do nosso trabalho de autoaprimoramento, né? Com relação à caridade, você chamou atenção para a gente fazer o conceito, né, trazer o conceito de caridade de acordo com os espíritos, né, o verdadeiro sentido da palavra. E é muito comum a gente ligar a palavra caridade à benevolência material, à caridade material, à esmola. E também houve uma preocupação, há uma preocupação muito grande dos espíritos em definir muito bem o que se pensar da esmola, né? Kardec fez essa pergunta: o que se deve pensar da esmola, já que estamos falando de caridade? E os espíritos dizem o seguinte: o homem que é reduzido a pedir esmolas, ele está degradado, tanto física quanto moralmente, e ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da vontade. Essa é a pergunta 888 do Livro dos Espíritos, que muito me lembra, quando se fala em esmola, do que Madre Teresa de Calcutá dizia quando ela era criticada por ajudar os pobres e simplesmente alimentá-los e dar apoio. Ela dizia: olha, você tem que ensinar eles a se prover, a sobreviver por eles mesmos. E ela dizia o seguinte: eu não posso ensinar ninguém a pescar se as pessoas estão sem força para segurar a vara. Então a gente precisa. E aí vem a pergunta seguinte, e Kardec questiona o seguinte: vocês condenam a esmola? Vocês condenam esse tipo de caridade material? E é uma resposta, e aí que eu senti, a gente sente nos estudos, a preocupação dos espíritos em delimitar bem essa ideia, que é uma resposta relativamente longa que eles dão. A resposta é a seguinte: não, nós não condenamos, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre é a maneira por que ela é dada. Que nos remete àquele ensinamento de Jesus, né? Que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita, né? Que ele nos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho, pela ostentação. Ele chama a atenção de que a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela tanto está no ato, quanto na maneira em que você pratica o ato. Perfeito. Então, pensar na caridade, pensar nessa primeira parte da definição que é dada pelos espíritos, benevolência para com todos, é pensar também de que maneira devemos praticá-la. Né? Deve haver todo um cuidado em como praticar o bem ao próximo. Porque você pode jogar por água abaixo toda a sua intenção se a maneira com que você pratica é equivocada. Eles dizem o seguinte: é necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano, e eu acrescento, verdadeiramente bom e caridoso, sabe assistir sem ostentação. E aí ele faz a conexão com a lei do amor. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então é importante a gente pensar na maneira como praticar a caridade. A esmola é condenável? Não é. Você dar sustento material, dar um alimento, dar as vestes, dar um remédio, é importante, mas a maneira como você faz isso tem que ser bem pensado, porque muitas vezes você pode, através de uma postura de ostentação, de uma postura de orgulho, você pode humilhar muito mais aquele que está necessitando do seu bem do que auxiliá-lo. E existe um ponto, pessoal, aproveitando, né, essa reconstrução que ele fez do que seja a caridade, que é o que é a caridade expressa na família, né? Existe um ponto capital que expressa um amor, caridade, num grau mais elevado, que é a expressão da maternidade. Né? Kardec incluiu isso na sequência das perguntas, e aí ele faz na pergunta 890, o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Pessoal, essa pergunta está inscrita num contexto em que a gente sabe que historicamente a maternidade ela exige das pessoas colocadas nessa condição, né, de mães, um cuidado assim
um cuidado assim tão profundo que seja a expressão do amor, em que se perdem noites, né? E muitas vezes os genitores, até por essa lógica mais patriarcal e machista, estão distanciados dessa vivência, e aquele ser pequenino que está com a genitora exige cuidados tão preciosos e tão profundos, né? E ele coloca essa questão: isso é uma virtude, né? Ou é um sentimento instintivo, né? Comum aos homens e animais? Aí os espíritos respondem: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse na conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Percebam que existe uma profundidade de entendimento de que essa expansividade do amor materno no homem ou na mulher, no ser humano, alcança algo que vai, na verdade, mais aprofundando esses laços ao longo do tempo. É bom citar que na década de 70 surgiu uma obra no meio psicológico que dizia que era um construto cultural. A mãe era um mito, o amor materno. Por quê? É algo que a sociedade impôs à mulher. Só que a gente observa que, na verdade, é algo que é intrínseco. Por quê? Porque acompanha a marcha evolutiva do espírito, né? Pessoal, para a gente encerrar o nosso encontro, Emmanuel comenta em Fonte Viva uma síntese sobre o que seja essa caridade, esse amor ao próximo. Ele fala assim: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos, e como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparando-nos para ajudar infinitamente. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situados na terra para aprender e auxiliar. O ED na TV fica por aqui. Até o nosso próximo programa.